E vamos fechar a prova da PUC 2020 com as últimas questões. A questão 16, a questão 20, beleza? E se puder, não se esquece, se inscreve, compartilha, comenta, me diz o que você está achando, espero que te ajude. Vamos junto para mais uma questão resolvida, no caso, mais questões resolvidas, rumo à sua aprovação. Vamos embora. Questão 16, olha só. Entre os fatores que contribuíram para a expansão marítima europeia entre os séculos XV e XVI, destacam-se. E vamos lá, então. Eu quero aqui, então, quais são os fatores que contribuíram, beleza, para a expansão marítima europeia, bonitinho aqui, entre os séculos XV e XVI, beleza? E aí o que se destaca em relação a isso? E ele fala pra gente, olha então, letra A, rejeição dos saberes e das influências culturais árabes na Península Ibérica. Letra B, os investimentos realizados por mercadores e banqueiros. Letra C, a negação dos interesses da Igreja Católica então vigentes. E a letra D, o esforço político conjunto realizado por distintos reinos europeus. E aí, presta atenção, olha só. Vamos lembrar qual é a lógica ali da expansão marítima, certo? Expansão marítima comercial europeia. Eu estou falando ali basicamente dos séculos XV e XVI, certo? Eu estou começando a formar e consolidar os reinos, os estados nacionais europeus, certos reinos na Europa. E aí, dentro disso, entende o seguinte, tá? Eu não consigo entender expansão marítima se eu não unir a ideia da Igreja e do Estado. O interesse do Estado em aumentar seu poder e sua riqueza, lembra do mercantilismo, certo? Aquela lógica do metalismo, acumular metais preciosos e, ao mesmo tempo, buscar as especiarias na Índia. E, ao mesmo tempo, o interesse da Igreja Católica em avançar com o cristianismo, certo? E aí, aumentar o seu poder dentro desse chamado Novo Mundo. E aí, quem começa esse processo é justamente Portugal, por alguns fatores, certo? O primeiro deles, ser o primeiro Estado nacional moderno realmente consolidado após a Revolução de Avis, entre 1383 e 1385. A sua localização geográfica, a própria Escola de Sagres e as inovações tecnológicas portuguesas, como o astrolábio, como a bússola, como a caravela, certo? E um fato interessante é que a Península Ibérica, de alguma forma, ela tinha alguns contatos ali com nações árabes. E aí presta atenção porque olha as opções. Rejeição dos saberes das influências culturais árabes na Península Ibérica. Não, você não vai rejeitar, certo? Essa rejeição do saber árabes na Península Ibérica não tem relação nenhuma com expansão marítima, por exemplo. Não casa, beleza? A letra B fala de investimentos realizados por mercadores e banqueiros. E é essa a resposta pra gente. Porque se eu tenho interesse do Estado e, ao mesmo tempo, eu tenho interesse ali pela questão de busca por riquezas, e aí lembra que o Estado Nacional ele também é formado pela junção entre o rei e essa burguesia nascente querendo riqueza, a B responde. Porque a C fala para você de negação dos interesses da Igreja Católica e não vigente. E eu acabei de falar que a expansão marítima também está relacionada ao interesse de expansão da Igreja Católica. E a letra D fala de esforço político conjunto realizado por distintos reinos europeus. Não é conjunto, a expansão marítima é uma grande competição. No primeiro momento, a princípio, quem chega primeiro às Índias e às suas especiarias. E aproveitando o ensejo, chegar ao novo mundo, às novas terras a serem não descobertas, sim conquistadas. A gente não usa mais o termo descoberto há um bom tempo. Beleza? Vamos agora à próxima questão. Questão 17. A imagem abaixo é uma reprodução da obra A Última Ceia de Leonardo da Vinci, 1452 a 1519. E aí o que a PUC quer que você responda? Olha só. Ao fazer essa representação, o artista, letra A, colocou o Cristo em uma situação comum e popular, demonstrando as ideias políticas do igualitarismo revolucionário do Renascimento. Letra B, indicava as propostas dos pensadores renascentistas na direção de uma profunda reforma nas bases teológicas da Igreja Católica. Letra C, utilizou a geometria para criar o efeito de perspectiva na representação de uma cena bíblica associada ao antropocentrismo, característica do período. E a letra D, retratou o Cristo no centro da obra, indicando que a visão de mundo de seu tempo se mantinha fiel ao teocentrismo pregado pela Igreja e pelas tradições intelectuais e políticas medievais. Beleza? Vamos lá. Estou falando de renascimento cultural e científico. Beleza? E aí qual é a definição clássica? Eu tenho ali aquele movimento cultural e científico de valorização do homem, o humanismo, antropocentrismo, e da razão, o racionalismo, que vai ter a sua origem na Península Itálica, certo? E que tem inspiração na Antiguidade Clássica. E se você olhar numa prova Antiguidade Clássica, eu falo de cultura greco-romana. E aí são características desse renascimento. O antropocentrismo, o individualismo, o
heliocentrismo, o racionalismo, o otimismo, certo? Todas essas novidades que estão sendo trazidas, então, por esses artistas e cientistas que estão brotando nessa fase da Idade Moderna. E aí, disso, você tem que tomar alguns cuidados interessantes, tá? Primeiro ponto básico é, não confunda. Não é porque os artistas do Renascimento valorizam o homem e a razão que necessariamente eles se tornam ateus ou neguem a existência de uma questão religiosa de Deus, certo? Não é essa a questão. Outra coisa importante é que você tenha uma certa revolução na forma de pintar. Eu começo a colocar cores, a vida cotidiana, a pintura do dia a dia das pessoas normais e não só anjos, santos, beleza? Eu tenho a perspectiva, eu tenho a escala. No caso do Leonardo da Vinci, por exemplo, eu tenho o esfumados, beleza? E é sobre isso que a questão fala. Porque se você olhar para ela, ele quer fazer o seguinte, o que o artista representa nessa pintura, ou seja, na Santa Ceia. E aí, olha com carinho, porque olha só, na letra A, ele fala que você coloca Cristo em uma situação comum e popular, demonstrando as ideias políticas do igualitarismo revolucionário do Renascimento. Não existe esse papo de igualitarismo. A questão cultural e científica não está preocupada com a questão de igualdade social. Tira A da jogada. A B fala em indicava as propostas dos pensadores renascentistas na direção de uma profunda reforma nas bases teológicas da Igreja Católica. Não. O fato de você questionar a questão de um misticismo, por exemplo, e defender um racionalismo, valorizar o homem, não significa que o Renascimento quer mudar as bases teológicas da Igreja. Isso fica para a Reforma Protestante, principalmente na figura de Lutero, Calvino e o próprio Henrique VIII. Mas em relação à questão da teologia, é muito mais a Lutero e Calvino. Então, nada a ver com o Renascimento. A letra C fala em utilizou a geometria para criar o efeito da perspectiva na representação de uma cena bíblica associada ao antropocentrismo característico do período. Se você olhar para a imagem, olha só, você vai enxergar aqui a questão da profundidade, da perspectiva, certo? Da própria geometria aqui, a questão dos retângulos, a questão das abóbadas aqui, certo? A figura de Cristo, uma visão mais humana, com sentimentos, a lógica antropocentrística do período. Logo, a resposta para a gente tem que ser aqui de cara a letra C, certo? Utilizou a geometria para criar o efeito de perspectiva na representação de uma cena bíblica, a Santa Ceia, certo? Associada ali ao antropocentrismo do período. E a letra D fala de retratou o Cristo no centro da obra. Beleza. Indicando que a visão de mundo de seu tempo se mantinha fiel ao teocentrismo, pregado pela igreja e pelas tradições intelectuais e políticas medievais. O fato dele colocar Deus, o Cristo melhor, no centro da Santa Ceia, nada tem a ver com a visão teocêntrica, na qual você teria toda a explicação, de alguma forma, dada meramente por questões religiosas, vindas de Deus. Beleza? Então ele quer a obra. E o que a obra mostra é exatamente a letra C. Renascimento cultural e científico. Beleza? E vamos dar mais uma questão agora, a 18. Questão 18. No final do século XVIII, cidadãos franceses reunidos em Assembleia Constituinte aprovaram a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, cujo primeiro artigo é: artigo 1º, os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. E ele quer então o seguinte, olha só. Essas ideias podem ser associadas, beleza? Aí, qual é a ideia? A ideia está no artigo 1º, aqui, ó. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum, beleza? Estou falando de Revolução Francesa, primeira fase. Lembra, tem 3 grandes fases da Revolução Francesa. Eu tenho a ideia ali da Assembleia Nacional Constituinte, onde você vai ter basicamente os girondinos do poder. Eu tenho a Convenção Nacional ou Convenção Montanhesa, os jacobinos estão no poder. Eu tenho o Diretório, os girondinos retornam ao poder. E depois eu tenho a Era Napoleônica. Só que vamos entender o seguinte, olha só. Ele quer que você associe essa ideia, ou seja, ele quer que você associe a ideia, então, aqui da Assembleia Nacional Constituinte, certo? A Assembleia Constituinte, como ele chama, e a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, no qual a gente acabou de ler o artigo. E aí ele fala pra gente ali na letra A. A crise do antigo regime aristocrático e desigual ao início da Revolução Francesa. A letra B. A afirmação do igualitarismo social e a difusão de ideias socialistas na França. Letra C. Ao mercantilismo que tinha a defesa da liberdade fundada na utilidade comum como princípio básico. E a letra D. A extinção das distinções entre os indivíduos,
permitir a ascensão do totalitarismo. Questão tranquilaça pra gente, porque olha só, ele está falando para você, final do século XVIII, cidadãos franceses, Assembleia Constituinte, ou Assembleia Nacional Constituinte, e a defesa do chamado direitos do homem e do cidadão, que vai ser basicamente a ideia da base de direitos humanos lá na frente, certo? E que determina basicamente a ideia de uma igualdade jurídica. Presta muita atenção nisso, tá? Porque a primeira fase da Revolução Francesa, a fase girondina, ela vai determinar uma igualdade jurídica e não política. O voto será censitário. Só com os jacobinos na segunda fase é que você vai ter um sufrágio universal, um voto independente de renda, e com o diretório você volta à questão do voto censitário. Então, se eu estou falando para você de início da Revolução Francesa, certo? Estou falando de queda do absolutismo, queda do modelo que você tinha de sociedade da Idade Moderna, baseado muito na questão de privilégios. O nome que você vai dar a isso? Antigo regime. Então, óbvio pra gente que só pode ser a letra A, ou seja, a crise do antigo regime aristocrático, certo? E, obviamente, desigual, que dá origem, então, ao início da Revolução Francesa. A ideia básica, a princípio, é acabar com a distinção, principalmente aquela relacionada à questão de que, na França, nesse período, primeiro estado, clero, e segundo estado, nobres, não pagavam impostos. Lembra? Embora a burguesia seja uma classe econômica importante, ela faz parte socialmente do terceiro estado. Mas olha as outras opções, se tiver dúvida aqui. A letra B fala de afirmação de igualitarismo social e difusão das ideias socialistas na França. Eu nem penso em socialismo nesse momento ainda, beleza? E a igualdade ela não é social, ela é muito mais em relação a direitos do que social, se você pensar, por exemplo, na questão de voto. Então não pode ser a B. A letra C fala o mercantilismo, que tinha a defesa da liberdade fundada na utilidade comum como princípio básico. Não, lembra? Mercantilismo, conjunto de práticas econômicas da Idade Moderna, na qual o Estado intervém na economia, e que tem um grande tripé: militarismo, balança comercial favorável e protecionismo alfandegário, certo? Então também não pode ser a C. E a letra D fala de extinção das distinções entre indivíduos. E aí você pode até pensar, não tem mais distinção em relação às classes sociais, primeiro, segundo e terceiro estado. Mas isso nunca favorece a ascensão do totalitarismo, certo? Então, obviamente, a D está errada. Tranquilo? Vamos a 19 agora. 19 é uma questão direta, rápida e sem perder muito tempo. Olha só. É característica do liberalismo, beleza? E aí, vamos lá. O cara fala pra gente ali: garantia do igualitarismo social, intervencionismo estatal, extinção da propriedade privada e defesa do individualismo. Vamos lembrar que você tem dois liberalismos. Liberalismo político, certo? Muito defendido ali na figura de John Locke, que vai determinar, entre outras coisas, o direito da rebelião. Ele vai determinar o seguinte, olha só, existe ali uma ideia de um contrato social na qual a sociedade, de alguma forma, tem o seu poder ali controlado pelo rei, pelo Estado. Porém, se esse Estado, se esse rei agir de forma tirânica, é direito e dever da população derrubar o rei. Inclusive, a questão do Locke, do liberalismo, é o que vai dar força, por exemplo, na Revolução Americana, a independência das 13 colônias, a independência dos Estados Unidos. Eu tenho o liberalismo econômico, Adam Smith, que vai basicamente criticar a ideia da intervenção do Estado na economia, uma crítica ao mercantilismo, vai defender a questão da lei de mercado, a tal da mão invisível, a especialização do trabalho, a divisão de tarefas ali, certo? Que a riqueza vem do trabalho. Então, esse é o teu liberalismo. E aí, vamos lá. O liberalismo, na verdade, ele não está garantindo um igualitarismo social. Tanto que grande parte das ideias, das lógicas liberais que vão ser colocadas em práticas nesse momento, não vão discutir uma questão democrática no sentido de quebrar o voto censitário. Eu tenho uma distinção social e isso permanece dentro dessa lógica liberal. Eu não defendo intervencionismo estatal, é o contrário, eu tiro o Estado da economia, certo? Pensando em Adam Smith. Eu não vou extinguir a propriedade privada. O liberalismo econômico, por exemplo, do Adam Smith, ele vai ser considerado o pai do capitalismo. E se tem uma das coisas que garantem a lógica capitalista é a existência da propriedade privada. Logo, uma coisa que o liberalismo tem em comum, certo? É a ideia da defesa de um individualismo. A defesa da ideia do indivíduo, das liberdades individuais. Beleza? Essa é rápida, direta, para não errar. E aí vamos à última questão da prova de 2020, beleza? Última questão da prova de 2020 da PUC. Olha só. Somente um país inferior, ordinário, insignificante pode ser democrático. Um povo forte e heróico tende para a aristocracia. Quem disse isso? Benito Mussolini. E aí o que a PUC quer da gente? Aqui, ó. Nessa frase, Benito Mussolini, líder do fascismo
da Itália expressava. Letra A, sua defesa do modelo socialista. Letra B, sua opção pelo conservadorismo liberal. Letra C, sua oposição a formas de governos representativos. Letra D, seu entusiasmo pelos governos monárquicos absolutistas. E aí, toma muito cuidado com essa questão. Porque olha só, se a gente pegar a frase de Mussolini, tá? Eu tô dizendo o seguinte, ó. Somente um país inferior ordinário, certo, insignificante, pode ser, aqui, ó, democrático, certo? E aí, então, um povo forte e heróico tende para a aristocracia. E aí, cuidado com isso. Vamos entender o seguinte, tá? Quando a gente pensa em fascismo, e aí nazifascismo, qual é a definição básica disso? O fascismo, o nazifascismo, são regimes totalitários surgidos na Europa no período entre guerras, ou seja, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, certo? De extrema direita. E esse é um ponto importante para você não entrar na esparrela de marcar a letra A quando ele fala em defesa de modelo socialista. Porque, presta atenção, olha só. Existem algumas características gerais de um governo fascista. Ele é totalitário, ele é anticomunista, ele é romântico, ele é nacionalista, ele é corporativista, certo? Ele é expansionista, ele é militarista, ele é unipartidário, ele tem um culto ao líder, certo? No caso nazista, ele é antissemita, o nazismo é o fascismo alemão. Tudo isso você precisa para ser considerado um governo fascista. E o antissemitismo nazista. E no caso, por exemplo, da Itália e da Alemanha, vamos lembrar duas coisas importantes. Primeiro, em ambos os casos, a subida ao poder de Mussolini na Itália e de Hitler na Alemanha não ocorrem de forma violenta. Eu não quero dizer, no entanto, que não sejam governos que, ao se configurarem no poder, serão não violentos. Eles são violentos, mas não vão chegar ao poder de forma violenta. Isso vai explicar algumas coisas da nossa ideia. Vamos lembrar o seguinte, tá? A Itália, embora ela tenha mudado de lado da Primeira Guerra Mundial e tivesse do lado vencedor, ela não vai receber nada de benesses do final da Primeira Guerra Mundial. Isso aumenta a crise econômica italiana, que é uma crise que está rolando na Europa como um todo, tudo bem? E isso faz com que um ex-socialista, não mais socialista, Benito Mussolini, acabe ali tendo uma função preponderante no chamado Feixe Milanês de Combate, ou Faccio de Combatimento, que é o partido fascista, e que vai combater em grande parte, a partir da figura dos camisas negras, uma ideologia que está ganhando força muito por conta da Revolução Russa de 1917, que é o socialismo. Isso faz com que em 1922 os fascistas exijam uma participação no governo italiano, na chamada Marcha sobre Roma, o que eles conseguem. Mussolini se torna primeiro-ministro da Itália, isso já em 22, e vem a se consolidar então em 24 e 25, em 29 com o Tratado de Latrão, organiza a sua ideia do seu acordo com a Igreja Católica, no qual Mussolini, que aí nesse momento já é Duce, já é o grande comandante da Itália, cede o Vaticano para a Igreja Católica. Em troca, essa igreja reconhece Mussolini, resolvendo a chamada questão romana, lá da origem da formação da Itália. No caso da Alemanha, certo? O que você tem aqui em relação ao nazismo? Vamos revisar, estamos fazendo questão. Você tem a Alemanha humilhada, destroçada com tratados de Versalhes pós-Primeira Guerra Mundial. A Alemanha paga indenização, perde território, certo? E é desmilitarizada. Nessa fase, eu coloco ali na Alemanha um governo chamado de República de Weimar, um governo social-democrata. É nessa conjuntura que vai surgir, então, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E aí vira a grande questão. Mas, Felipe, eu tenho o Partido Nacional Socialista. Então, se o nome é socialista, ele é de esquerda. Não é bem assim. A chave do nazismo é o nacional. O socialista funciona muito mais para você tentar chamar votos. E aí, esse nacional socialista, os nazistas, com as camisas pardas, tentam basicamente a mesma coisa que os fascistas na Itália. Só que no caso do alemão, é a chamado Putsch de Munique. Lá fracassa. E Hitler é preso, onde vem escrever então Mein Kampf, onde defende basicamente o grande tripé nazista, o espaço vital, a raça ariana e o antissemitismo. Solto, liberto depois de 8 meses, você vai ter a configuração da crise de 29. E aí, esse é um ponto importante. Porque a crise de 29, ela vai significar, de uma maneira geral, uma crise de um tipo de modelo de Estado, um modelo de Estado liberal. Um modelo no qual você tem uma não intervenção do Estado pesadamente na economia. Então muitas pessoas naquele momento vão identificar a crise de 29 como uma crise desse modelo fraco.
E aí você passa a ter a ideia fascista e a ideia nazista de defesa de um Estado forte, certo? Porém, lembra do seguinte, nem Hitler, nem Mussolini defendem uma intervenção do Estado completamente na economia. Eu não estou falando de estatização, de planificação econômica. Logo, não é de esquerda, certo? Cuidado com isso. Porque ele fala assim, mas o nazismo e o fascismo defendem um Estado autoritário forte. Tudo bem, ser o Estado autoritário forte não transforma o Estado autoritário em de esquerda. O Brasil viveu de 64 a 85 um Estado forte e que não era de esquerda. Tudo bem? Então isso você tem em comum. Em 34 e 35, então, você acaba tendo, a partir de 29, uma ascensão dessa lógica nazista, muito por conta de um empresariado alemão com medo de um socialismo que vem ganhando espaço, principalmente porque a União Soviética não sofre com a crise de 29. Os nazistas conseguem, no primeiro momento, uma maioria no parlamento, o Reichstag. Isso faz uma pressão. Hindenburg, presidente da República de Weimar, nomeia Hitler chanceler. Hitler cria uma narrativa para poder culpar os comunistas e persegui-los com o incêndio do Reichstag, que os nazistas colocam e Hitler culpa os comunistas. E finalmente, na segunda metade da década de 30, Hitler assume completamente o poder, se tornando Führer. Está consolidado o nazismo. Tudo bem? Agora vamos olhar a questão. Se o Mussolini fala que somente um país inferior e ordinário e insignificante pode ser democrático, para Mussolini, a democracia é algo fraca. Lembra que eu falei para você da ideia da questão do Estado forte por conta da crise do modelo de Estado liberal. Então o que ele quer dizer com isso, beleza? O que ele está expressando? Não pode ser letra A. Acabei de explicar para você que o fascismo não defende o socialismo, certo? E aí se você ficar na dúvida, olha só. Ele fala para você que um povo forte e heróico tende para a aristocracia. E a Revolução Russa, ela quebrou a aristocracia dos Romanov e colocou, teoricamente, um poder operário, um governo operariado ali na mão dos sovietes, tá? Então não pode ser letra A de cara. Sua opção pelo conservadorismo liberal também não, ele é autoritário, não defende uma lógica conservador. O conservador é manter o modelo que você tinha, liberal de liberdades individuais. Ele é autoritário, não é um conservadorismo liberal. Sua oposição às formas de governo representativo, está aqui a resposta. A democracia é um governo representativo e ele diz que governos representativos, democráticos, por definição, são fracos. Ou entusiasmo pelos governos monárquicos absolutistas. Não, ele não vai se tornar rei absolutista, certo? Ele vai se tornar Duce, primeiro-ministro, Duce, e não rei. O rei da Itália continua lá, bonitinho, enquanto Mussolini está, teoricamente, dando as cartas naquilo que vai ser a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Fechamos, então, a prova de 2020 da PUC. Tranquilo? Espero que tenha gostado. Comenta aí, se inscreve e vamos em frente para a sua aprovação. Abraço!